Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um tema muito interessante, que são as 7 crenças para você alcançar o sucesso e também como transformar o medo em poder. Se você não me conhece, eu sou a Luana Freitas, eu sou jornalista, sou especialista em marketing digital e também trabalho no mercado de infoprodutos na internet. Eu tô lendo um livro muito interessante, que é esse livro aqui, Poder Sem Limites, do Tony Robbins, e eu não podia deixar de compartilhar com vocês um ensinamento que eu tive nesse livro, que estou lendo ainda, não terminei, ó. Vocês podem até ver aqui, ele ainda tá marcado, eu tô na página 95, só que ontem eu terminei um capítulo que eu pensei, nossa, preciso falar sobre isso, porque é um tema sensacional. Que ele passa no livro, porque o livro ele é exatamente isso, é um caminho do poder do medo ao poder. E dentro do livro ele traz várias estratégias e exercícios comprovados que podem mudar toda a forma que você se enxerga, que você se comunica com você mesmo, que você se comunica com o mundo e consequentemente os teus resultados vão ser afetados, porque as suas crenças irão mudar. E ele diz aqui que o homem é exatamente o que ele acredita que é. Se ele acredita que ele pode, então ele pode. E se ele acredita que ele não pode, então ele não pode. Então aqui ele traz um conceito de modelagem, que é o quê? Você estudar quais são as crenças das pessoas bem-sucedidas, como elas pensam, como elas agem, como elas vivem, e modelar isso para você. Você vai usar isso como modelo para chegar também nos mesmos resultados. Ele traz vários exemplos no livro de pessoas que trabalham com isso e que conseguiram chegar lá. E uma das coisas muito importantes que ele coloca é as 7 crenças do sucesso. E eu vou falar das 7 crenças para vocês. Eu separei elas anotadas aqui. Primeiro que essas são crenças para a gente chegar ao sucesso. Só que na verdade o sucesso ele pode ser um pouco subjetivo, né? A palavra em si. A gente sabe que significa coisa boa, mas de repente o sucesso para mim é uma coisa, pode ser uma situação financeira estável, estou dando um exemplo. Para uma outra pessoa é ter uma família feliz, já para uma outra pessoa pode ser que a sua empresa esteja em primeiro lugar na sua área. Então, isso depende muito, mas a questão que norteia sempre o sucesso estão sempre ligadas à independência financeira, liberdade e família feliz. E as crenças que levaram pessoas chegarem nesses níveis, que são pessoas que são influenciadores, elas têm essas 7 crenças no seu sistema, né, de vida. E a primeira crença que é colocada é: tudo acontece por uma razão e um fim. E isso não serve, ou seja, você acreditar mesmo, de coração, que tudo que acontece tem um motivo. Aí ele dá o exemplo do Mitchell, não lembro o primeiro nome dele, que primeiro ele teve um acidente e se queimou, e o segundo ele ficou paralítico. Só que ele resolveu que ele ia usar aquilo a favor, ele não ficou deitado numa cama, ou pensando em todas as coisas ruins de como seria a vida dele por causa daquilo. E hoje ele é palestrante, ele já escreveu livros, ele é um exemplo na área dele, porque para ele tudo que acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve. Então não importa o quão negativo é a situação, sempre tem um retorno, sempre tem um motivo por que aconteceu. Então, na verdade, a adversidade ela sempre tem um benefício equivalente. E aí você tem que pensar em você, né? Você tá vendo possibilidades nos seus obstáculos? Porque na verdade esse obstáculo ele está acontecendo por uma razão que deve ser um benefício equivalente ao obstáculo. Então essa seria a primeira crença que a gente deve colocar dentro do nosso sistema de crenças para alcançar o sucesso. A segunda é: não há essa coisa chamada fracasso. As pessoas de sucesso elas acreditam em resultado e não em fracasso. A palavra fracasso ela simplesmente não existe. Então muitas pessoas às vezes conseguem realizar algo porque elas entendem que é possível realizar. Elas não entendem, elas não pensam que nós vamos fracassar. Não. Elas são programadas para o sucesso. Agora, se você teme fracassar, você tem grande chance de fracassar, porque você está com aquele sistema de crença. Então, assim,
vencedores, líderes, mestres e pessoas que têm poder pessoal entendem que se você tentar uma coisa e não conseguir, o efeito disso simplesmente é um feedback, é um resultado, não é fracasso. Então é só você ir lá e fazer diferente, ou pegar o ensinamento da última experiência e aplicar, que você vai chegar em novos resultados, tá legal? Então essa seria a segunda crença. A terceira crença é: qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Pessoas de sucesso são responsáveis. Então, se você conseguiu algo maravilhoso, você é responsável. Mas se você errou, você também é responsável. Então, você tem que assumir e ter consciência de que está criando o seu mundo. Então, como você cria o seu mundo, cada sucesso, cada resultado da sua jornada foi você que criou. Então, as coisas simplesmente acontecem porque você está criando. Então essa seria a terceira crença. Qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Porque se você tem a responsabilidade, você também tem o poder de mudar o resultado que produz. Então se o primeiro resultado não te agradou, você simplesmente muda a forma que você está fazendo para alcançar no resultado almejado, né? Para chegar lá. Quarta crença: não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. Muitas pessoas bem-sucedidas vivem pela crença útil de outras pessoas. Elas não acreditam que precisam saber tudo sobre tudo, porque para usar. Elas sabem um pouco disso, um pouco daquilo. Vamos dizer, por exemplo, assim, dá o exemplo do Steve Jobs. Com certeza, ele não era o cara que mais entendia de montar celulares. Mas ele teve uma ideia e usou outras pessoas que sabiam usar o essencial com profundidade para chegar no resultado almejado. Ele não sabia com profundidade aquilo, mas ele sabia o suficiente para fazer acontecer. E hoje aí toda essa tecnologia girando porque ele teve aquelas ideias. Então, isso aí também está relacionado muito a ter bons hábitos, né? Você como usar as coisas que você sabe, como usar o tempo. Então não é necessário entender tudo com profundidade para ser capaz de usar tudo. Legal, né? Quarta crença. A quinta é: as pessoas são os seus maiores recursos. Quem entende que as pessoas são os bens mais preciosos de uma empresa, coloca valor naquilo, trabalham junto, trabalham em equipe, a chance de chegar ao sucesso é muito maior. Tem até uma frase aqui do Thomas Peters: empresas bem-sucedidas são aquelas que tratam as pessoas com respeito e dignidade, que olham seus empregados como sócios e não como ferramentas. Então esta é a quinta crença de pessoas bem-sucedidas. A sexta foi a minha preferida: trabalho é prazer. Gente, você conhece alguma pessoa que tem sucesso que odeia o que faz? É só essa pergunta que eu te faço, não, né? Então, a gente tem que entender que o trabalho é prazer. Quando a gente coloca essa crença dentro de nós, nossa, muita coisa muda, tá? Essa é a sexta e, por último, a sétima crença, então, das pessoas bem-sucedidas: não há sucesso permanente sem confiança. Indivíduos que têm sucesso, eles creem no poder da confiança, elas confiam em si mesmos. Vamos colocar o exemplo de uma pessoa que trabalha com esporte: ele confia que ele vai chegar em primeiro lugar, ele confia que ele vai chegar lá. Então a confiança é uma chave assim primordial, uma crença primordial para se alcançar o sucesso. Na verdade, ele até fala assim, o Tony Robbins, né, que se você olhar para as mais bem-sucedidas pessoas em qualquer campo, você vai descobrir que não são necessariamente as melhores e as mais brilhantes, as mais rápidas e as mais fortes, e sim aquelas com maior confiança. Então as que têm maior poder pessoal são essas. A gente não precisa dizer que é uma fórmula de sucesso definitivo, como Tony Robbins diz, mas que com certeza é um caminho para se chegar lá. Então fica aí a minha dica, são essas 7 crenças para o sucesso. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais, gente, eu recomendo muito esse livro. Isso aqui é só um capítulo que a gente conversou e imagina o livro todo, é um livro transformador. Então fica a minha dica de livro e aí as 7 crenças do poder pessoal, as 7 crenças do sucesso. Tá legal? Muito obrigada! Se você gostou do vídeo, eu peço que se inscreva no meu canal e compartilhe também com seus amigos. Tá legal? Até a próxima!